sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva. Hoje trago o vídeo do balanço de 2022 e o vídeo das melhores leituras, daquelas que para mim foram as melhores leituras em 2022. Só baixar aqui um bocadinho. Então, 2022 foi um ano que eu achei que correu muito bem a nível literário. Eu tinha como meta ler 50 livros, consegui ler 72, fiz excelentes leituras, podia ter lido e aproveitado muito mais, mas a verdade é que as redes sociais roubam-nos tempo. E é algo que eu agora em 2023 gostava muito de mudar, de passar menos tempo nas redes sociais. Quero evitar ao máximo desperdiçar tempo, sobretudo no Instagram, que eu acho que perco um bocado de tempo. E quero me dedicar aqui um bocadinho mais ao YouTube. E para me dedicar mais ao YouTube eu vou ter mesmo que fazer mais leituras. Tenho que me dedicar a esta parte de uma forma mais interessada. Pronto. Talvez não seja este o termo, mas pronto. Vocês já sabem, eu não preparo estes vídeos eu ligo a câmara e digo tudo o que me apetece, e então é normal que por vezes me faltem palavras. No plano geral, achei que 2022 é um ano que me faz sorrir. Foi um ano que me correu bem a nível pessoal, foi um ano que me correu bem a nível literário, foi um ano que me trouxe pessoas fantásticas e que eu espero levar para o resto da vida. Foi um ano de pessoas que ficaram pelo caminho. Foi um ano de muita aprendizagem, mas acima de tudo acho que foi um ano de muita realização pessoal. Acho que aprendi a dar valor e a ter como prioridades coisas que realmente me fazem bem, coisas que me fazem sentir bem, e acho que é por isso que eu olho para 2022 com um sorriso. E será com toda a certeza um ano que me vai deixar imensas saudades. Então, depois desta conversa toda, e se por acaso ponderarem, subscrever o meu canal, não se esqueçam e de deixar um like neste vídeo se assim entenderem, mas mais que isso, eu quero vos agradecer. Os últimos vídeos que eu tenho feito têm tido um bocadinho mais de interação, eu estou mesmo muito feliz com os vossos comentários. Há pessoas que voltaram, pessoas que eu antes conversava muito por aqui, e que agora voltaram e que eu espero que continuem aqui comigo, porque é muito bom receber o vosso carinho, é muito bom saber quem está desse lado, e dá força para nós continuarmos e produzirmos mais conteúdo. Então, muito obrigada. Então é assim, eu não vou falar muito sobre os livros, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito grande e também não vamos exagerar. Eu tenho aqui 12 livros, eu escolhi 12 livros das 72 leituras que eu fiz. É muito difícil nós selecionarmos os melhores, porque eu falo por mim, eu não gosto muito de fazer não gosto de fazer escolhas de livros, porque para mim não há maus livros. Para mim, há livros que me dizem mais, há livros com os quais eu me identifico, há livros que me tocam mais os meus sentimentos, a minha sensibilidade, como há outros livros que não me dizem tanto. E nós não somos todos iguais e nós não temos todos os mesmos gostos, então é perfeitamente normal que as opiniões sejam diferentes umas das outras. Então é assim, isto não tem nenhuma ordem. Ok, eu vou-vos mostrar os 12 livros que eu escolhi, aqueles que eu achei que foram realmente muito bons, e que espero que, no caso de não terem lido, que não percam a vontade de os ler se estiverem na estante ou até de os adquirir, mas também estou curiosa para saber quais foram as vossas melhores leituras. Então vamos lá começar. Dos livros que eu achei que foi realmente uma das melhores leituras que eu fiz em 2022 foi este livro que eu vos trouxe a opinião recentemente, Todos os Lugares Desfeitos, do John Boyne, porque é um livro que é a continuação do Rapaz do Pijama às Riscas e acho que é uma história que, tal como vos disse na minha opinião, traz algum conforto. Esta história não é tão chocante nem nos magoa tanto, não nos deixa destruídos, assim é que é, como a história anterior. E eu gostei. É um livro para o qual eu olho e sinto que foi tempo muito bem aproveitado, que foi uma leitura muito, muito, muito prazerosa. Foi um livro que eu achei muito viciante e que eu não conseguia parar de ler.
Portanto, esta foi uma das minhas leituras preferidas. Depois, tenho que vos dizer, no mês de janeiro do ano passado, eu fiz leituras maravilhosas. Acho que do balanço que eu tenho de tudo o que eu li, janeiro foi assim um mês que teve leituras muito, muito boas. O mês arrancou bem, eu li imenso. Acho que desde que me lembro foi assim o mês que eu li mais, foi o janeiro de 2022. Por nenhuma razão em especial, não sei o que é que aconteceu, mas foi um mês que eu li muito. E foi um mês em que eu conheci autoras que eu quero trazer mais vezes aqui. Foi um mês em que eu encontrei autoras que eu desconhecia e que de alguma forma tocaram. Como é o exemplo desta leitura, que para mim foi uma das melhores. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, assim é que é, desculpem, uma escritora brasileira que é uma doçura. Eu tive a oportunidade de lhe dizer o que é que eu achei sobre o livro e ela foi extremamente querida. E dá para perceber que é muito acarinhada pelas pessoas, porque nas suas redes sociais ela tem uma legião de fãs, e todas as pessoas dizem muito bem das suas obras. Esta obra é uma obra um bocadinho inquietante, é uma obra que mexe muito connosco. É uma obra que está escrita de uma forma que não é habitual nas minhas leituras. Portanto, este livro está escrito assim em forma de poesia. Nem sei o que é que caiu aqui. Parece poesia, não é? Mas é um livro muito, muito impactante. E foi um livro que eu fiz a leitura com a Filipa, do Este Livro é Meu. Foi um livro que nós lemos numa tarde, porque o livro lê-se muito, muito, muito rápido, mas tem uma mensagem muito bonita. Nós vamos conhecer aqui uma mulher e vamos acompanhá-la desde a sua infância até aos 52 anos. E é muito, muito, muito interessante ver o percurso da sua vida. É muito interessante nós analisarmos a forma como algumas coisas que lhe aconteceram são tratadas. E eu gostei mesmo muito. Sem dúvida que eu vou ler mais e vou trazer mais. Por acaso este livro eu deixei a minha opinião por escrita no Instagram e curiosamente é o meu post com mais likes, e tenho quase a certeza que tem a ver com o facto de ser esta escritora, porque reparei que realmente ela é muito, muito acarinhada. Portanto, não se esqueçam deste nome, O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. Adorei. Depois, um livro... e dizer-vos que é assim, o ano 2022 foi muito engraçado, porque janeiro foi um mês com muitas leituras e todas elas muito boas, e curiosamente o mês de dezembro também. Então acabou por ser muito engraçado, porque o ano arrancou de uma forma assim muito boa, porque eu li logo livros muito bons, e terminou também de uma forma muito boa. E uma das últimas obras que eu já vos falei e que eu espero mesmo que leiam, e acreditem em mim, este livro é mesmo muito bom, é aquele livro que nós temos pena que ele termine. É um livro que apesar de ser pequenino, ele tem um conteúdo tão bom, mas tão bom que eu não me canso de falar dele. Estou a falar do Homem que Passeava Livros, de Karnstein. Eu penso que o senhor é alemão, porque este livro foi um sucesso de vendas na Alemanha. É um livro que tem uma história de amizade tão bonita. É um livro que apela muito à esperança e ao facto de nós não desistirmos de quem nós gostamos e de quem nós acreditamos, e que muitas vezes aquilo que nós achamos que não é para nós, na realidade está ali e faz-nos falta e nós precisamos. Olhem, é espetacular. É um livro que voa, é uma história que voa, mas é uma história que conforta o nosso coração e temos mesmo pena. Acaba por ter algum dramatismo, mas é um dramatismo muito bem construído e a história é muito envolvente, é muito cativante, e eu vou-vos dizer, eu tenho quase a certeza que eu vou reler este livro, porque este livro deixa saudades. Eu gostei mesmo muito. Depois também tive uma estreia este ano, não é? Este ano, a sério, foi tão difícil fazer a escolha e as minhas leituras são muito diversificadas. Mas pronto, vocês já sabem que eu sou muito versátil e que eu tanto leio um thriller, como leio um romance, como leio não ficção. Eu gosto de ler essas coisas. Pronto, então este ano também me aventurei pela primeira vez com Ice Topper, com esta novela gráfica, com esta banda desenhada que nos traz duas personagens que já toda a gente conhece, que
traz duas personagens que são fofinhas, duas personagens que nos fazem sentir que elas nos pertencem, não é? Nós quase que nos sentimos da família deles e o percurso deles e a forma como a ação ocorre e a forma como a relação deles evolui e nós temos a oportunidade de acompanhar é mesmo muito bonito. Eu ainda só li o volume 1 e o volume 2, mas claro que entrou logo para o top. E eu acho que no primeiro volume, sei lá, a meio do livro, eu já sabia que estes livros estavam no meu top de leituras preferidas de 2022. Depois, numa versão um pouco diferente, mas vocês sabem que eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler romances clichês, eu gosto de ler romances. Gosto de ler romances, pronto. E ultimamente eu não tenho lido muito. Nos últimos tempos eu não tenho mesmo lido muito. E em 2022 eu fiz a leitura, voltei à leitura de uma escritora que eu tinha conhecido há uns anos atrás e que eu gostei muito. E o livro que eu li dela foi um livro que me marcou, foi um livro que eu li em menos de 24 horas. Foi um livro que está aqui nos meus tops de livros da vida. É um livro que eu acho que li na altura certa, sabem? Se calhar se fosse agora eu não ia sentir a mesma coisa. Então, eu estou-vos a falar da Colleen Hoover. Eu li o Isto Acaba Aqui. Eu fiquei fã incondicional da Colleen Hoover. Depois, o segundo livro que eu li dela, apesar de eu ter mais livros dela, o segundo livro que eu li dela foi este livro, Corações Feridos. Uma história muito bonita, uma história de amor, uma história que nos mostra que às vezes é muito bom nós confiarmos em quem nós amamos e devemos dar oportunidades, porque às vezes nem tudo é assim tão linear, às vezes nem tudo é o que parece e quando o nosso coração está certo, nós devemos dar oportunidade. Pronto. E eu adorei este livro. Este livro acaba por ser uma história que eu penso que tem um pouco de biográfico da própria autora, mas eu não tenho a certeza, está bem? Sei que a capa foi desenhada, eu penso que foi pela irmã da Colleen, e nós temos nesta capa precisamente a mensagem principal desta obra. E é um livro que eu aconselho muito e foi um livro que eu gostei muito e foi um livro que me acompanhou durante alguns dias e que eu gostei muito. Depois, mais um livro da Colleen que eu li que eu gostei muito. A Colleen acaba sempre por abordar temas que de certo modo são muito atuais. E aqui nós vamos encontrar um tema que aborda a infertilidade e põe à prova até onde é que os casais, portanto, aguentam quando o facto de construir família é portanto, o objetivo em comum e as coisas não se concretizam assim e o processo é muito demorado. Então a Colleen apresenta-nos aqui, se fosse perfeito, uma história também muito, muito intensa, porque nós vamos conhecer um casal que aquilo que seria o maior sonho deles os dois, que era construírem a sua família, acaba por se tornar num obstáculo da própria relação, porque aqui a nossa personagem principal acaba por desenvolver uma obsessão em ficar grávida, em conseguir quase o que é impossível e isso vai fazer estremecer a relação. Então é muito interessante nós acompanharmos esta obra e percebermos como é que a história acaba e percebermos como é que as pessoas, até onde é que as pessoas aguentam. Eu também gostei muito. Depois, mais um livro que eu li que eu gostei muito e que foi um livro que fez-me pensar muito é este livro da Louise O'Neill, As Raparigas de Papel. Eu penso que este livro aqui, há muitas pessoas que leram As Filhas de Eva. Eu penso que é assim, mas eu não tenho a certeza. Pronto, este livro agora foi editado através da Aurora, saiu portanto em 2022, é um romance muito contemporâneo, isto é a literatura contemporânea, e é um romance que mexe um bocadinho connosco, pelo menos comigo mexeu enquanto mulher e deu-me imenso que pensar, porque nós vamos conhecer aqui miúdas que são criadas em laboratórios quase para ser perfeitas. Então nós deparamos-nos aqui com imensas questões que nos dias de hoje acabam por ser bastante faladas e há muitas coisas aqui que são muito interessantes mesmo. Olhem, eu vou-vos dizer, eu gostei muito de ler este romance.
Foi um romance que eu não sei porque não cheguei a fazer a minha opinião, mas se quiserem que eu faça a minha opinião, eu gostava muito que me deixassem na caixinha de comentários. Porque foi um livro que foi uma leitura que eu senti que me acrescentou, sabem? Há livros que são assim. Não o divulguei muito, é uma verdade, mas eu senti que este. Eu senti que este livro me acrescentou. Pronto, e por isso é que ele também está aqui no top. Depois, um não ficção que também foi lido em janeiro, da Dora Santos Marcos, um livro que eu também li com a Dora, foi este livro, Um Longo Caminho em Auschwitz, de Max Eisen. Olhem, um livro que me fez chorar muito. Um livro que eu acho que, a minha opinião aqui no Livros à Lareira com Chá, espelha muito bem aquilo que eu senti. É uma opinião que eu às vezes vou ver. Porque acho que foi dos livros mais duros que eu já li sobre o Holocausto. E custa-me acreditar que aos dias de hoje, e custa-me acreditar que se voltou quase a repetir um bocado daquilo que eu encontrei aqui. E eu falo disso mesmo no livro, não é? Porque no livro não, no vídeo, até porque vocês têm lá um bocadinho a minha tristeza também, porque na altura que eu vos trouxe a opinião, coincidiu infelizmente com o arrancar da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E então foi assim um bocadinho duro nós estarmos a ler uma coisa que nós achámos que nunca mais se ia repetir. Pronto, eu gostei mesmo muito, eu aconselho-vos muito, muito, muito este livro. Não é um livro fácil, mas é um livro que acaba por ser muito gráfico. E é um livro que, para quem gosta da temática, vai encontrar aqui muitos factos verídicos, vai encontrar aqui muita realidade. E eu acho que foi isso que me fez adorar o livro. Pronto, eu gostei mesmo muito, também está no meu top. Depois, na saga dos romancinhos que a Dora Silva leu, houve mais um livro que eu gostei muito. Um livro que vocês também têm aqui a minha opinião. Há pessoas que não gostaram deste livro. Eu, para mim, desde o momento que eu recebi este livro, eu senti que eu ia fazer assim uma excelente leitura. Eu li este livro também com a Inês. A Inês do Livros e Papel, que eu falo quase sempre nos meus vídeos, fez comigo, olhem, excelentes leituras no ano 2022. Nós lemos imenso. E foram sempre leituras, todas elas praticamente muito boas. E esta aqui não foi exceção, e eu senti, quando comecei a ler este livro, que este livro ia entrar para os tops do meu ano de 2022. E claro, estou-vos a falar do Bolo Negro, de Charmaine Wilkerson. Olhem, vocês já sabem, não é? Vocês já sabem que eu digo aqueles apelidos todos muito mal, mas que eu não quero saber nada disso, não me interessa, interessa-me pronto, divulgar-vos e mostrar-vos obras que realmente vos façam sentir boas leituras. Então, nós aqui no Bolo Negro vamos encontrar uma sátira familiar, vamos encontrar uma história cheia de peripécias, personagens com segredos, há aqui uma mistura muito grande de cultura, de geração. Olha, eu gostei muito, gostei mesmo muito e é um dos livros que eu me lembro assim também de 2022 com um largo sorriso nos lábios. Foi um livro que eu gostei muito e que eu espero que mais pessoas possam ler e que possam gostar, e também se não gostarem, olhem, nós não temos que gostar todos do amarelo, não é? Mas pronto, foi uma leitura que eu gostei mesmo muito, foi uma leitura que eu gostei. Pronto, depois mais uma leitura do mês de janeiro, estão a ver, o mês de janeiro foi assim mesmo um mês que arrancou a todo o gás. E eu gostei mesmo muito deste livro que eu vos vou trazer, que vocês também têm a opinião. Então, no dia 1 de janeiro de 2022, estava a chover, fiquei por casa e cheguei à estante e agarrei neste livro da Leila Slimani, No Jardim do Ocre. Um livro que até hoje foi dos livros mais viscerais, foi dos livros mais crus, foi dos livros mais difíceis que eu já li. Este livro é muito fininho, mas este livro acaba por ter aqui uma narrativa que tem tanto de extraordinário, no sentido em que esta personagem está tão bem construída e é difícil nós esquecermos-nos, porque esta mulher, esta Adele,
É uma mulher que dá vontade de resgatar, dá vontade de abraçar, dá vontade de ouvir, dá vontade de deixar chorar no nosso colo. Que é um livro que acaba por ter um certo lado tão escuro, um certo lado tão assustador, que nós não conseguimos ficar indiferentes. Depois é um livro que está muito bem traduzido. Este livro foi traduzido pela Tânia Ganho, que também é autora do livro A Peneia, um livro que foi muito falado aqui no YouTube, que eu ainda não li. Eu ainda não tenho o livro, mas eu quero ler o livro da Tânia. Mas este livro mexeu muito comigo enquanto mulher, mexeu muito comigo até enquanto ser humano, porque nós acabamos por fazer tantos juízos de valor errados, nós acabamos por ser tão egoístas, e nós às vezes nem reparamos que há pessoas com sérios problemas e que há coisas que aos nossos olhos parece que são erradas, mas que se calhar até têm uma explicação. E a Adele é assim uma personagem inesquecível. Eu disse muitas vezes, eu quando li este livro eu senti como estavam a esfaquear por dentro. Enquanto mulher eu senti que estavam a violar o meu interior. Acho que é um livro mesmo muito visceral, é um livro que dá imenso que pensar. É um livro que custa-me acreditar que as pessoas olhem para este livro como literatura erótica, porque eu achei que isto de erótico não tem nada. E é um livro que fica na nossa memória. Esta personagem, a Adele, e o filho, o Lucien, nós não conseguimos esquecer. Eu posso ler 1000 livros, eu nunca me vou esquecer desta personagem, porque esta personagem é mesmo muito marcante. Portanto, e eu tinha que a trazer aqui. E este livro foi sem dúvida o arrancar de ano literário perfeito, porque foi uma obra que me preencheu em muito, apesar de me deixar muito destruída e muito comovida. E tinha que estar, e foi a primeira leitura de 2022. Depois, outro livro que vai um bocadinho quase na onda deste e que também nos destrói. Um livro que também mexeu muito comigo. 86 páginas, vocês também têm aqui a opinião no livro da lareira com chá. 86 páginas de sufoco. 86 páginas que parecia que nunca mais acabavam. E olhem, eu não sou muito de falar de mim. E atenção que não quero ser mal interpretada, há coisas nesta história, estou a falar de Annie Arnaud, o acontecimento, há coisas nesta história que eu consigo perceber, porque tive algo parecido aqui com a escritora, num certo ponto, atenção. E então eu consegui me colocar muito bem no lugar desta personagem e consegui com ela sentir muitas dos seus medos, das suas frustrações, da sua angústia. Portanto, eu percebo muito bem este livro. É um livro que está escrito de forma tão crua, que está escrito de forma tão dura, mas em que nós temos aqui uma escritora, uma personagem principal que nos narra uma história tão dura, mas ela nunca se vitimiza. E eu achei isso fantástico. Eu fiquei apaixonada pela escrita da autora porque ela consegue transmitir exatamente aquilo que é pretendido sem se vitimizar. Ela consegue exatamente transmitir as suas ideias, os seus sentimentos, tudo o que vocês possam imaginar. E ela nunca se vitimiza. Eu acho isso incrível. Isso é preciso ter uma capacidade muito grande para se conseguir ser assim. Portanto, olhem, leiam o acontecimento. É uma leitura muito dura. Com toda a certeza não vai tocar toda a gente da mesma forma, mas lá está, nós não somos todos iguais, mas para mim foi uma das melhores leituras do ano. E depois fiquei muito feliz quando 2 semanas depois esta senhora ganhou o Prémio Nobel da Literatura, e eu senti que realmente tudo aquilo que eu senti tinha um propósito. E o propósito é que a escrita é mesmo incrível e eu agora quero ler tudo, não sei quando, mas eu quero ler tudo. Por fim, um livro que eu li. Um livro que eu adoro. Primeiro, porque foi escrito por uma pessoa que eu gosto muito. Foi escrito por uma pessoa que é minha amiga, que já é minha amiga, que
foram os livros que me a trouxeram. Tenho muitas saudades dela. Ela deu uma oportunidade de, juntamente com a Maria João Covas, de fazermos a apresentação do segundo volume do seu livro. Portanto, antes de mais, não, pronto, eu estou a falar no Prisioneiro do Tempo, da Patrícia Madeira. Eu adoro e sou apaixonada pela Manuela e pelo Francisco. Eu adoro estas duas personagens que a Patrícia criou, e foi muito bom em outubro fazer a apresentação deste segundo volume. O primeiro é o Prisioneiro do Tempo Recife, fazer a apresentação deste volume, Prisioneiro do Tempo, o livro 2, Atlântico, e encontrar estas duas personagens. E a Patrícia tem uma capacidade incrível, que a sua escrita, eu quase que sei, eu já falei isto várias vezes com ela, eu acho que ela não se importa que eu diga isto, eu consigo sentir e eu consigo saber quais foram as partes em que a Patrícia chorou, porque a sua escrita tem tanto de emocionante e tem tanto dela, percebem? Ou seja, ela entrega-se a estas personagens de uma forma tão emotiva que nós quase que sentimos e quase que sabemos que aquelas partes também a emocionaram e a fizeram chorar. E eu gostei mais ainda deste segundo volume. Primeiro porque não tem tantos factos históricos e porque realmente eu também gosto de ler romance histórico e também gosto de saber factos históricos, como é óbvio, mas eu gosto sobretudo de personagens fortes. E a Manuela é uma personagem muito, muito forte, é uma personagem que tem umas capacidades que se calhar nem todas nós mulheres temos, mas a personagem dela é inspiradora, ela é muito altruísta e eu adorei a construção desta personagem. E a juntar a isso, a história de amor da Manuela e do Francisco foi uma cereja no topo do bolo, e então chegar ao final do primeiro volume e não ter o segundo foi assim uma espécie de desespero. Nós ficamos desesperados porque a história depois atinge ali um ponto tão alto e de repente é-nos retirado o tapete debaixo dos pés e nós ficamos outra vez à nora. Então neste segundo volume nós acabamos por encontrar outra vez as personagens que nos fizeram ficar encantados no primeiro livro, e é muito gira esta junção de acontecimentos que permitem a que duas personagens de séculos distintos se possam encontrar. Então é assim, eu não podia deixar de não trazer aqui este livro, que eu já fiz a opinião, falta-me editar e trazer aqui ao Livros à Lareira com Chá. Eu estou em falha, eu sei, mas eu gostei mesmo muito, e claro, também veio aqui. E pronto, está aqui o top dos 12 livros que para mim foram assim as melhores leituras de 2000. E eu espero que tenham gostado do meu top de leituras de 2022. Também fico curiosa em saber quais foram as vossas melhores leituras. Então eu vou ficar por aqui. Não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!